Oi, pessoal. Vamos falar hoje sobre os receptores de superfície celular. Vamos começar falando dos receptores associados à proteína G. Eles correspondem à maior família de receptores de superfície. Nós temos cerca de 800 receptores, nós, os humanos. Então, os sentidos como paladar e olfato dependem desses receptores associados à proteína G. Eles agem ativando uma proteína G trimérica e essa proteína ativada age em alvos intracelulares que podem ser canais iônicos ou enzimas. Associados à proteína G são uma proteína de passagens múltiplas, 7 passagens pela membrana. Eles têm um sítio de ligante para que se acopla a esse receptor e altera a sua estrutura. E ele acaba ativando a proteína G trimérica. Ela tem 3 subunidades. A subunidade alfa, que tem sítio para ligação de GTP ou GDP. No estado ativo, ela está ligada a GDP. E a subunidade beta e gama, que a partir da ativação da proteína G, elas se separam e formam um complexo que também ativa alvos intracelulares. O receptor associado à proteína G, ele age em conjunto com a proteína G para atingir alvos que são canais iônicos ou enzimas. Aqui, nessa primeira parte da figura em cima, está mostrando o receptor inativo e a proteína G também inativa, com suas 3 subunidades associadas. A partir da ligação do ligante, ou molécula sinalizadora, ao receptor, ele muda a conformação e interage com a proteína G, induz a troca do GDP, que estava ligado a ela, a subunidade alfa, por GTP, e a proteína G se ativa. Tanto a subunidade alfa como o complexo beta-gama podem agir em alvos intracelulares. A interação de proteína G com canais iônicos provoca uma alteração imediata no comportamento da célula. Veja aqui esse exemplo na célula muscular cardíaca. A acetilcolina se liga ao receptor, o receptor se ativa, induz a ativação da proteína G, que troca o GTP por GTP. Aqui já está mostrada a proteína G ligada ao GTP na subunidade alfa. Ocorre então a separação da subunidade alfa do complexo beta-gama. E nesse exemplo aqui, o complexo beta-gama ativa esse canal de íon de potássio, induzindo a sua abertura. Com a abertura, o potássio acaba saindo da célula, o que reduz a excitabilidade celular. Depois, a proteína G tem esse GTP, que está ligado à subunidade alfa, hidrolisado a GDP, volta à sua conformação inativa, ligadas agora às 3 subunidades, e, como consequência da inativação da proteína G, ocorre o fechamento dos canais de potássio. O alvo da proteína G pode ser também uma enzima. Aqui está mostrando a proteína G já ativada e a subunidade alfa interagindo com a enzima e a enzima ativada produzindo pequenas moléculas. Essas pequenas moléculas produzidas vão se ligar ou ativar moléculas intracelulares, e é nesse ponto aqui que vai haver uma grande amplificação da resposta, já que cada molécula produzida vai se ligar ou ativar uma proteína dentro da cascata de transdução do sinal, levando, como eu disse, a uma grande amplificação do sinal. Uma via muito importante da ativação da proteína G a partir da ativação do receptor é essa via da AMP ciclo. O AMP ciclo é produzido pela enzima adenilciclase, que vai ser alvo da proteína G. Nesse primeiro momento aqui nós estamos vendo tudo inativo, tanto o receptor quanto a proteína G. Na forma inativa ela está ligada ao GDP. A ligação do ligante ao receptor faz com que ele mude sua conformação e interaja com a proteína G. Essa interação faz a proteína G trocar o GDP por GTP. Quando ela faz isso, ela se ativa e ocorre a separação dos complexos, agora formado beta-gama, e da subunidade alfa, que vai atingir ou vai se ligar ou interagir com a adenilciclase, provocando a ativação da adenilciclase. Uma vez ativada, a adenilciclase vai produzir a partir do ATP o AMP cíclico. O AMP cíclico ele é produzido a partir da quebra aqui, nesse ponto, de liberação do pirofosfato. Depois, esse fosfato aqui, ele vai se ligar ao carbono 3 desse açúcar. Então, ele está ligado ao carbono 5 e vai se ligar aqui ao carbono 3 desse açúcar e vai formar o AMP cíclico, que vai ser degradado pela
a MP5 fosfodiesterase, que vai romper essa ligação aqui do fosfato com esse carbono 3' aqui desse açúcar. A via também se inativa a partir da hidrólise do GTP, da subunidade alfa. Quando hidrolisado a GDP, a subunidade se inativa e o complexo beta-gama se associa com a subunidade alfa, que fica pronta para receber e reconhecer novos sinais pela célula, a partir da ligação com o receptor. Uma vez produzido, a MP5 vai agir induzindo diferentes respostas celulares, dependendo de que ciclo celular esse MP5, em que tipo celular esse MP5 foi produzido. No músculo esquelético, por exemplo, a produção do MP5 pela enzima adenilciclase, ativada pela proteína G, a subunidade alfa, que por sua vez foi ativada pela ligação da adrenalina ao receptor associada à proteína G. Esse MP5 se liga a essa proteína sinase A. A proteína sinase A, por sua vez, fosforila essa proteína fosforilase sinase. Com a fosforilação, ela se ativa e ativa a glicogênio fosforilase. A glicogênio fosforilase vai estimular a degradação do glicogênio no músculo esquelético, fazendo com que haja um aumento da quantidade de glicose disponível como combustível para acelerar a atividade muscular. No exemplo anterior, nós vimos o exemplo de uma resposta rápida, mediada pelo MP5. Nesse outro exemplo aqui, nós vamos ver uma resposta lenta, também mediada pelo MP5. Então, a gente, de novo, vai observar aqui a ativação do receptor pela ligação do ligante. O receptor ativado ativa a proteína G. A proteína G ativada fez com que a subunidade alfa do GDP substituísse o GDP por GTP e se ativasse. Nesse caso, a subunidade alfa vai ativar a adenilciclase, que vai produzir o MP5 a partir do ATP. MP5 que se liga à proteína sinase. Essa proteína sinase, aqui nesse detalhe, está mostrando, ela tem 4 subunidades, 2 subunidades reguladoras e 2 subunidades catalíticas. O MP5 se liga à subunidade reguladora, ocorre uma dissociação e a subunidade catalítica é translocada do citosol para o núcleo e ativa uma proteína, que é um regulador transcricional, esse CREB. O CREB ativado, por sua vez, recruta uma proteína que é um coativador transcricional, essa CBP. E eles se ligam a essa sequenciazinha aqui, nesse gene alvo, né? Que é essa sequenciazinha, ela responde ao MP5, chamado de elemento de resposta MP5, e com isso vai haver a transcrição de genes específicos nos diferentes tipos celulares. Essa tabela mostra aqui diferentes respostas celulares induzidas por hormônio, mas mediadas por MP5. Nós vimos então no músculo esquelético a epinefrina provocando a degradação do glicogênio, aumentando a disponibilidade de glicose. No coração, a epinefrina vai aumentar a frequência e força de contração, a frequência cardíaca e força de contração. E no fígado, por exemplo, o glucagon vai provocar a degradação do glicogênio. Então, diferentes hormônios induzem diferentes respostas, naturalmente em diferentes tecidos, mas todas elas mediadas pelo MP5. Bem, nós vimos uma via de sinalização a partir de receptor de superfície, que é o receptor associado à proteína G, que é uma via que ativa a adenilciclase e leva à produção da MP5, que vai agir tanto em um canal iônico quanto no enzima. Agora nós vamos ver uma outra via também, que é mediada pela ativação do receptor e a proteína G, mas que o alvo é uma outra enzima, lá era a adenilciclase, que é a fosfolipase C. A via se inicia com a ligação do ligante ao receptor, que se ativa. A partir dessa ativação, ele ativa a proteína G, fazendo ela trocar o GDP por GTP e se ativar, e ocorre separação do complexo beta-gama da subunidade alfa ligada ao GTP. A subunidade alfa ativada, ela vai interagir com a fosfolipase C, que se ativa, e ao se ativar, ela cliva essa molécula de membrana, que é o fosfatidino-inositol 4,5-bifosfato. Quando clivada essa molécula, ela gera 2 produtos, né? Um deles é o DAG, diacilglicerol, essa parte vermelha que estava associada à membrana e continua associada à membrana, e a outra parte é o IP3, ou inositol trifosfato, que vai translocar
até a membrana do retículo endoplasmático, se ligar a um canal de cálcio na membrana do retículo e induzir a abertura desse canal. Como tem mais cálcio dentro do retículo, a concentração é maior dentro do retículo do que no citosol, o cálcio vai sair do retículo em direção ao citosol, vai haver um aumento dessa concentração de cálcio no citosol. O cálcio, juntamente com o DAG e a fosfatidilcerina, que não está mostrada aqui, vai ativar essa proteína sinase C. Ela é PKC porque ela é ativada por cálcio. Lá na via anterior que a gente viu no slide passado, a PKA, que é a proteína sinase ativada para o MP5. Essa proteína sinase ativada, ela vai ativar vários alvos intracelulares em cascata. E essa ativação em cascata vai culminar com a alteração do comportamento celular. Essa figura aqui está mostrando o detalhe da clivagem daquela molécula, daquele fosfatidinoinositol, 4,5-bifosfato na membrana, pela fosfolipase C. Ela age aqui, clivando, e a partir dessa clivagem é gerado o DAG, o diacilglicerol, que continua preso à membrana, e o IP3, o fosfatidinoinositol 1,4,5-trifosfato. Essa moléculazinha assim é que vai agir na membrana do retículo endoplasmático, se ligando a um canal de cálcio e induzindo a abertura desse canal. Essa tabelinha mostra diferentes respostas celulares por ativação da fosfolipase C. Aqui tem alguns exemplos, por exemplo, no pâncreas, a acetilcolina vai levar à secreção da amilase, enquanto que no músculo liso, a acetilcolina vai induzir a contração muscular. O cálcio que foi liberado do retículo endoplasmático e, como consequência disso, provocou um aumento da concentração, essa saída do cálcio do retículo, um aumento da concentração citosólica de cálcio. Depois o cálcio tem que ser bombeado para fora da célula ou para dentro do retículo, para que seja restaurada a concentração, os níveis baixos da concentração de cálcio no citosol e a célula possa responder a novos sinais. Então, o cálcio, ele sai do citosol a partir desse transportador, antiporte, que usa a passagem de sódio a favor do gradiente para bombear cálcio para fora da célula, que é na membrana plasmática. Tem bombas de cálcio também na membrana plasmática, usa hidrólise de ATP para jogar cálcio contra o gradiente para fora da célula. Também tem bombas de cálcio no retículo endoplasmático, retornando o cálcio que havia saído do retículo para dentro do retículo, além de moléculas que se ligam ao cálcio. Um exemplo que nós já vimos em aulas anteriores é a calmodulina, que tem uma grande afinidade com o cálcio e se liga ao cálcio. Dessa forma, deixa o cálcio indisponível para ser usado pela célula. Com isso, a célula restaura a concentração normal de cálcio no citosol. Vamos ver agora como funciona uma outra classe de receptor associado à membrana, que é o receptor associado à enzima, ou receptor enzimático. E os principais são o receptor tirosina sinase e o receptor de citocina. Receptor tirosina sinase são proteínas transmembrana que fazem apenas uma passagem pela membrana, diferentemente do receptor associado à proteína G, que faz 7 passagens. E aqui tem alguns exemplos do receptor tirosina sinase. Então, esse receptor, quando ativado pelo ligante, que se liga aqui à porção dele voltada para o meio extracelular, o ligante se liga e vai ativar esse receptor aqui nessa porção citosólica. Aqui tem vários exemplos. Receptor de crescimento de neurônio, receptor de crescimento de fibroblasto. Então, tem uma série de receptores que estão voltados para a proliferação celular, a partir da sua ativação pela ligação com o ligante, do ligante. Essa tabelinha aqui mostra algumas proteínas de sinalização que atuam via esses receptores de tirosina sinase. Por exemplo, aqui, o fator estimulador de colônia de macrófago, que é esse receptor MCSF, que acaba estimulando a proliferação e diferenciação de monócito em macrófago. Essa figura mostra a ativação do receptor tirosina sinase. Aqui está mostrando 2 receptores inativos. Eles se ativam a partir da ligação de um ligante que tem sítios para ligação a 2 receptores simultaneamente. Esse ligante, quando se liga a 2 receptores, aproxima os 2 receptores que se ativam e acabam fosforilando um ao outro. Essa fosforilação gera sítios
para a ligação de proteínas intracelulares. Muitas dessas proteínas vão recrutar outras proteínas da cascata de sinalização. Vamos ver um exemplo da via de sinalização a partir da ativação de receptor tirosina sinase, que é a ativação da RAS, que é uma proteína envolvida na proliferação de diversos tipos celulares. Então, aqui está o receptor ativo, a partir da ligação do ligante, que se ligou a dois receptores simultaneamente, promoveu a aproximação desses receptores, a dimerização, e eles são sinases, eles vão então fosforilar vai fosforilar o outro, ou a si próprio, a fosforilação cruzada ou autofosforilação, e com isso cria sítios para ligação de proteínas. Essas proteínas que se ligam a esses sítios são chamadas proteínas SH2, reconhece essas regiões, esses domínios fosforilados do receptor. Algumas, como nesse caso, são proteínas adaptadoras que vão recrutar uma GEF-RAS. A gente já conhece as GEFs em outras aulas. A GEF vai fazer essa proteína RAS, que é uma pequena proteína G, que alterna os estados ativo e inativo a partir da ligação com GTP e GDP, respectivamente. Então, nesse caso, ela está inativa, ligada ao GDP. A partir do recrutamento dessa RAS-GEF, por essa via aqui de sinalização, a RAS-GEF vai induzir a troca desse GDP por GTP, dessa RAS, e quando ela troca o GDP por GTP, ela se ativa e ocorre a transdução ou transmissão do sinal. Uma vez ativada, a RAS vai ativar a via chamada de via da MAP-sinase, que ativa em sequência as proteínas sinases. Primeiro a MAP-sinase-sinase-sinase, que é a RAF, que fica ativada. Quando ativada, ativa a MEC, que quando ativada, ativa a ERK. E a ERK ativada vai ativar diversos alvos proteicos, induzindo a alteração do comportamento celular, seja por mudança na expressão gênica ou mudança na atividade proteica. Essa via da MAP-sinase é extremamente importante porque está envolvida na proliferação celular. Então, toda a via de sinalização ela é ativada e depois ela deve ser inativada para que a célula fique responsiva a novos sinais. Então, essa RAS ela tem uma atividade intrínseca de hidrolisar esse GTP a GDP e aí inativa a via que vai levar à proliferação celular. Um defeito genético na RAS que impeça essa proteína de hidrolisar esse GTP a GDP vai manter essa via ativa o tempo inteiro. Então, essa via ativa o tempo inteiro vai levar à proliferação desenfreada e, como consequência, pode levar à formação do câncer. Por fim, nós vamos ver um receptor, como ele age, um receptor associado à citocina, que é um receptor que não tem atividade enzimática ele próprio, mas ele tem enzimas associadas a ele. Nessa via, essas enzimas chamadas JAK estão associadas ao receptor. A ligação da citocina, que é o ligante, vai induzir a aproximação desses receptores e ativação dos receptores, que quando ativados vão fazer uma fosforilação cruzada dessas proteínas sinase. Essas proteínas sinases que estão ligadas a ele aqui vão se ativar, vão ser fosforiladas e quando ativadas elas vão ativar também o receptor, criando sítios para ligação de proteínas, como a STAT1 e a STAT2, que são proteínas que têm um domínio SH2 que vão reconhecer essa fosforilação aqui nesse domínio dessa parte do receptor voltada para o citosol. Uma vez recrutadas a STAT1 e a STAT2, elas são também fosforiladas e quando fosforiladas elas se dissociam do receptor e se associam. Uma vez associadas, elas são translocadas para o núcleo, elas saem do citosol para o núcleo, vão formar um complexo que vai ativar a transcrição de genes específicos em resposta a essa citocina aqui que se ligou aos dois receptores e provocou a ativação dessa via. Essa tabelinha aqui mostra exemplos de algumas proteínas de sinalização extracelular que atuam por meio de receptor de citocina e por essa via chamada de JAK-STAT. O interferon gama, por exemplo, ele associa, interage com os receptores e a JAK1 e JAK2 e leva, por exemplo, à ativação de macrófagos, enquanto que o interferon alfa vai levar ao aumento da resistência celular à infecção viral. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.